Oi, gente. Aqui é o nível de ignorância do Bernard Custer que eu vou demonstrar para vocês e depois eu vou explicar, né? Olha só o que ele disse, né? E piadinhas e sátiras com a Marielle valem? Eu não curto o agente morta assim, mas quem quiser fazê-lo poderá passar impune. Será que Pochado, do Vivier e toda essa gentalha da esquerda apoiariam a liberdade de expressão neste caso? Afinal, quem é Marielle perto de Jesus Cristo? Eu vou ter que explicar porque aparentemente o nível de ignorância sobre liberdade de expressão de algumas pessoas é muito grande. Então, vamos lá. Oi, gente. Pois é, vocês viram aí o que o Bernard Custer falou e agora eu vou explicar um pouco sobre liberdade de expressão porque aparentemente ele não sabe a diferença entre ideias e pessoas e quando se trata de uma pessoa que não tem mais parentes próximos que possam reivindicar, defender a memória dessa pessoa exclusivamente. Enfim, são situações completamente diferentes, mas infelizmente o Bernard Custer não compreende isso, né? Porque talvez ele ache que ele fala por todos os cristãos. Parte do problema de algumas pessoas falando sobre isso é acreditar que podem falar por todos os cristãos e podem representar juridicamente todos os cristãos. Enfim, eu vou desenvolver isso nesse vídeo para ver se algumas pessoas entendem, porque infelizmente o nível de conhecimento sobre esse tema no Brasil ele é muito baixo, né? E existe também pouco desenvolvimento de uma cultura democrática no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado. Pois bem, vamos direto ao assunto. Quem é Marielle Franco perto de Jesus Cristo e se poderia fazer uma sátira em relação a Marielle Franco? Tentar explicar para ele. Eu não poderia processar uma pessoa que resolvesse satirizar a Marielle Franco. Isso estaria disponível, nem eu, nem você, mas estaria disponível à família da Marielle Franco, a companheira dela, os familiares. Eles poderiam processar essa pessoa caso essa pessoa realizasse uma sátira ofendendo a memória de Marielle Franco, do ponto de vista civil, por ter calúnias, difamação, enfim. Assim como se o Bernard Custer vier e disser sobre André fez X e isso for falso, eu posso processar ele. Se Bernard Custer disser André é X, ou seja, me ofender moralmente de alguma forma, ou se eu ofender ele moralmente de alguma forma, ele também pode me processar do ponto de vista civil. Você pode processar civilmente alguém que te ofende, ou através da calúnia, mentindo sobre você, ou através da difamação, caracterizando negativamente você do ponto de vista ético, moral e tudo mais. Então, Jesus, embora os historiadores trabalhem com a ideia de que Jesus foi um homem que existiu há 2000 anos atrás, a concepção do Jesus histórico, Jesus hoje, para o cristianismo, ele é uma ideia, ele pode ser o Salvador, uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, que trouxe a mensagem das boas novas e tudo mais, mas ele não tem mais uma família hoje que possa representar unicamente Jesus. Se Bernard Custer dissesse, eu represento Jesus, ou algum grupo cristão, como Dom Bosco, disser que representa Jesus, isso não é válido, porque os cristãos são bilhões, existem bilhões de cristãos, e ninguém pode reclamar representar todos os cristãos. Então existem cristãos que, aqui nos comentários do canal mesmo, que não vem problema com a sátira, outros acham a sátira ofensiva, mas são contra a censura, outros acham que a sátira não é só ofensiva, mas que deveria ser censurada. Ou seja, existe uma enorme diversidade de pensamento entre os cristãos. Portanto, ninguém pode reclamar ser o representante exclusivo de Jesus em um processo civil para proteger a memória de Jesus enquanto homem. Então, o que passa a ser discutido é a memória de Jesus enquanto as ideias, o que ele tentou passar para a história da humanidade. E ideias não desfrutam das mesmas proteções legais que pessoas.
Então Marielle Franco faleceu, já faleceu, mas Marielle Franco ainda tem pessoas que estão ligadas a ela, que podem reclamar a questão da sua memória, né? da sua honra e tudo mais. Jesus tem um distanciamento tão grande que não tem ninguém que seja parente de Jesus hoje para dizer, fazer essa mesma alegação. Quando um grupo organizado faz essa alegação, ele comete uma falha básica, que é querer representar a individualidade e a percepção de todos os cristãos. E, obviamente, existem muitos cristãos que não concordam com o uso de Jesus para censurar uma obra artística. Algumas pessoas podem ter, inclusive, a percepção de que Jesus não faria isso, que isso contraria seus princípios de amar o próximo, de perdoar e tudo mais. E se essa pessoa tem essa concepção de Jesus, todas as concepções de Jesus, as concepções são as ideias sobre Jesus, precisam ser respeitadas, isso significa que nenhuma concepção de Jesus pode ser censurada. Isso significa que, por exemplo, algumas pessoas podem achar que ele gostava de andar com 12 outros homens porque ele tinha tendências homoafetivas. E essa concepção precisa ser respeitada também pela lei. Você pode não respeitar do ponto de vista interpessoal, você pode achar essa concepção péssima, ruim e tal, mas a lei não pode pegar uma interpretação, por exemplo, não pode pegar a interpretação bíblica e impor a interpretação bíblica para todas as outras pessoas. Países que pegam a interpretação de um livro sagrado e impõem para todas as outras pessoas essa interpretação são países teocráticos, ou seja, são países que se baseiam em uma interpretação exclusiva do texto bíblico, ou do texto do Alcorão, ou do texto do Torá, enfim, do texto do livro sagrado que for. O Estado se pretende laico, e ao se pretender laico, ele tem que ser neutro diante das questões religiosas, o que significa que entende as religiões não como uma representação de pessoas, embora Jesus, assim como Maomé, foram pessoas lá do passado, né? Mas entende que elas são representação de ideias, de sistemas de ideias. Embora esses sistemas de ideias tenham sido criados por pessoas, eles representam ideias. E ideias não desfrutam do mesmo lugar na legislação do que as pessoas. Então, se você realiza uma calúnia em relação à pessoa, se você difama a pessoa, se você discrimina uma pessoa, você pode ser civilmente processado. Mas vamos pegar o exemplo da Marielle. Vamos imaginar que alguém fizesse uma sátira com relação a Marielle. Eu não poderia defender que essa sátira fosse proibida. E eu não defenderia que ela fosse proibida. Mas eu defenderia o quê? Boicote, crítica, dura. Eu não defenderia o uso do Estado para censurar. Agora, eu defenderia o seguinte, que a família da Marielle, se a família da Marielle entendesse que essa sátira foi longe demais e quisesse processar civilmente a sátira, a família da Marielle tem esse direito, porque a família da Marielle tem uma ligação com Marielle permanente, a companheiros, familiares e tudo mais, tem uma ligação com eles que permite, no momento atual, porque Marielle ainda não virou uma ideia, né, não tem essa desconexão, ela não representa uma instituição e tal, ela pode até um dia virar. Então, se o Marielle vive daqui a muito tempo se tornar uma bandeira, se tornar uma ideia, vai ter que se permitir que se façam sátiras mais duras, né, daqui a uns 200 anos. Vamos supor que daqui a 200 anos o Marielle vire assim um símbolo da luta pelos direitos LGBTQ. Se isso se tornar daqui a 200 anos um símbolo, os democratas de verdade vão ter que defender sim que quem não concordar com esse símbolo, quem não concordar com esse sistema de ideias baseado na Marielle, vai ter que permitir que sátiras sejam realizadas com relação a Marielle. E mesmo nos dias atuais, eu não poderia, nem você, nem a maioria das pessoas que estão me vendo aqui, praticamente todos, né? A não ser que a família da Marielle esteja assistindo, não poderiam abrir um processo por se sentirem ofendidos. Até onde eu sei, teria que ser a família da Marielle, teria que ser essas pessoas, porque elas podem reclamar, sim, serem os representantes da memória dela nesse momento. Os cristãos não podem fazer isso porque o cristianismo tem 2000 anos.
E se nós pegarmos o legado do Velho Testamento, passa inclusive disso, que Jesus incorporou, disse que não veio para necessariamente mudar tudo, né? Enfim. Então, se nós pegarmos esse legado longo, isso significa que hoje nós estamos tratando de um sistema de ideias baseado em pessoas, que vem de pessoas que criaram esse sistema de ideias. Alguns podem acreditar que eles tiveram inspiração divina, outros não, isso daí é da crença e da subjetividade de cada um, mas ainda assim um sistema de ideias. Percebe? Eu acho que, enfim, é lamentável que o Brasil não tenha a cultura democrática e a cultura de liberdade de expressão capaz de compreender essa diferença. Por exemplo, o povo diz assim, e se eu ofender a sua mãe, a minha mãe e eu, a gente poderia se reunir e fazer um processo civil contra você por ter feito isso. Percebe? Um processo civil. E aí vai ser decidido por um juiz. E dentro de um processo civil pode haver a condenação. Ciro Gomes, por exemplo, já foi condenado algumas vezes por algumas coisas que ele falou em relação a algumas pessoas, e tem vários políticos que cometeram coisas desse tipo, né? De ofender e aí ter que pagar pela ofensa, não é? Mas não é a mesma coisa que você censurar uma obra artística que fala de um sistema de ideias baseado em uma pessoa, mas ainda assim um sistema de ideias. Enfim. Jesus, embora tenha sido uma pessoa, hoje ele representa um sistema de ideias. E ninguém pode reclamar ser a única pessoa ou o único grupo a responder por ele. Existem múltiplas interpretações. Eu, por exemplo, tenho uma interpretação bastante generosa do cristianismo. Acho que boa parte da mensagem do cristianismo ela é muito bonita e muito útil politicamente para as pessoas que lutam contra a opressão, que lutam contra a concentração de riqueza, porque ele falava a favor dos pobres, que lutam por tolerância, que lutam por... Tem muita coisa mesmo, belíssima na mensagem cristã. E eu diria até que os cristãos que são sectários, os cristãos que são fundamentalistas, eles acabam quase que invariavelmente não respeitando essa mensagem. Mas essa é a minha interpretação. E a interpretação do cristianismo é livre, né? Enfim. Mas querer usar uma interpretação específica para impor para toda uma sociedade essa visão, isso é uma visão teocrática. É isso que existe na Arábia Saudita, é isso que existe no Irã. E os países verdadeiramente democráticos não permitem isso em nenhum sentido. Na França, na Dinamarca, no Canadá, na Suécia, e na Noruega, na Finlândia. Infelizmente, gente como Bernard Custer não chega nem perto de compreender essa diferença. E é lamentável isso. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.